Bom, pessoal, vamos começar fazendo um pequeno resumo, tá? Ou uma pequena revisão do equacionamento que nós utilizamos no balanço de energia. Então, nós temos que, para o caso de fluxo de calor constante, nós podemos escrever que o calor transferido vai ser igual ao fluxo de calor na superfície, que multiplica a área da superfície, que é a mesma coisa de dizer que isso é igual ao fluxo de calor, que multiplica o perímetro vezes o comprimento do tubo. Nós também podemos falar que o calor transferido vai ser igual a m.Cp, que multiplica TMO menos TMI. Lembrando que isso vem lá da termodinâmica, tá? Então não se aplica somente para fluxo de calor constante, como também para temperatura na parede constante. E por último, Tm de x vai ser igual a Tmi mais Q duas linhas S, que multiplica o perímetro, dividido por m.Cp, que multiplica a posição x. E essa equação aqui nós chamamos de equação 97. Essa equação nós chamamos de equação 99. O que nós vamos chamar a atenção agora é que esse conjunto de equações aqui é válido tanto para o escoamento laminar quanto para escoamento turbulento. Então, isso é válido nessas duas situações. Quando nós temos temperatura na parede igual a uma constante, nós podemos escrever a mesma equação 97, tá? Então, calor transferido por convecção nada mais é do que m.Cp, temperatura média do fluido na saída menos temperatura média do fluido na entrada. Nós temos uma expressão para temperatura média do fluido em uma determinada posição x qualquer, onde seria o Tmx. Então, Ts menos Tmx dividido por Ts menos Tmi, e isso vai ser igual ao exponencial de menos P, que multiplica com H barra de x, m ponto vezes Cp, que multiplica a posição x. E aqui uma primeira diferença, né? Lembrando, isso daqui é um perfil linear, tá? Tm de x varia linearmente com x, e aqui varia de forma exponencial com x. Também podemos escrever que o calor transferido por convecção é igual a m.Cp, que multiplica ΔTi menos ΔTO. Tivemos a definição da diferença de temperatura média logarítmica como sendo ΔTO menos ΔTi dividido pelo Ln de ΔTO sobre ΔTi. E, por último, Qconv igual a H barra L, que multiplica S, que multiplica ΔT Ln.
Numerando conforme nós numeramos anteriormente essas equações, 97, 105, 108, desculpa, 106, 108 e 109. Tá? E de novo, uma coisa que todas essas equações aqui têm em comum, que elas são válidas tanto para escoamento laminar quanto para escoamento turbulento. Bom, agora o que nós vamos fazer vai ser começar a fazer a distinção em relação ao regime de escoamento. E não só ao regime do escoamento, como também à região do tubo, tá? Ou seja, se trata de uma região de entrada ou região desenvolvida, seja essa hidrodinamicamente desenvolvida ou termicamente desenvolvida. Então agora nós entramos no tópico, que é o escoamento laminar. Impulso, onde nós vamos visar a análise térmica e a apresentação de correlações para a convecção. Começando pelo escoamento laminar na região completamente desenvolvida. Bom, qual a ideia por trás desse tópico? Encontrar o valor de H. Então veja, nas expressões para fluxo de calor constante, isso não chega a ser um problema, tá? Nós, em princípio, não necessitamos do valor do coeficiente de transferência de calor por convecção. No entanto, quando nós vemos aqui para as expressões para temperatura constante, nós temos o coeficiente de transferência de calor por convecção aparecendo no equacionamento. Então, de alguma forma, é necessário determinar qual o valor desse coeficiente. Tá? E, ao contrário do que acontecia, por exemplo, lá no capítulo 3, agora é esperado que se desenvolva o cálculo do valor do H. Então, quando nós analisamos escoamento laminar na região completamente desenvolvida, esse é um problema que possui solução analítica. Então, o problema de transferência de calor em um escoamento laminar de um fluido incompressível com propriedades físicas constantes,
Na região de escoamento hidrodinamicamente e termicamente desenvolvido, em um tubo, tá? Ou seja, seção transversal circular, pode ser resolvido analiticamente. O Incropera traz essa solução analítica, tá? Ele faz de uma forma passo a passo, de uma maneira que dá para entender toda a sequência lógica do que está acontecendo, tá? Partindo lá desde a questão da convecção de calor próximo à parede e sendo depois transportado por meio de uma convecção. No entanto, nós não vamos mostrar esse desenvolvimento aqui, tá? Indo direto para as correlações, ou melhor, para o resultado analítico desse problema, que vai ser o equacionamento de interesse para a gente agora. Então, dá para se fazer uma análise tanto para a questão do fluxo de calor constante, quanto para a questão da temperatura da superfície da parede constante. Nós vamos iniciar com o fluxo de calor constante. Então, para QS em duas linhas igual a uma constante, essa solução analítica vai resultar numa expressão para o coeficiente de transferência de calor por convecção, H igual a 48 sobre 11, que multiplica K sobre D, e uma expressão para o número de Nusselt, como sendo simplesmente Nusselt igual a 4,36. Ou seja, nesse caso, o Nusselt não é mais uma função do número de Reynolds, tá? O Nusselt é simplesmente uma constante com valor 4,36. Nós podemos chamar isso daqui de equação 112, essa de 113, e aí destacar que essas equações agora são válidas para escoamento laminar, hidrodinamicamente desenvolvido e termicamente desenvolvido, tá? Ou seja, X é maior do que X FDH e X é maior do que X FD, tá? Onde FDH, comprimento da região de entrada hidrodinâmica, FDT, comprimento da região de entrada térmica. De forma semelhante, para o caso da temperatura da superfície igual a uma constante, chega-se na expressão Nusselt D igual a 3,66. Essa expressão não vai ser tão simples de chegar quanto a expressão acima, tá? O Incropera ele vai simplesmente apresentar esse valor. E aí nós podemos chamar isso de uma equação 114 e destacar de novo, tá?
Isso é válido para escoamento laminar, X maior do que XFDH, X maior do que XFDT. E as propriedades aqui devem ser avaliadas na temperatura média, tá? Então elas são avaliadas em TM. Propriedades avaliadas em TM. Então esse é o caso mais simples possível de ser analisado, tá? Para escoamento de calor no interior de um tubo. Quando nós temos escoamento laminar numa região de escoamento termicamente e hidrodinamicamente desenvolvido. Então, prosseguindo, nós podemos abordar problemas de escoamento laminar na região de entrada. E aí nós podemos lembrar dessa figurinha, tá? Onde temos comprimento de entrada hidrodinâmico. A camada limite hidrodinâmica começa a se desenvolver ao longo de todo o perímetro do tubo, tá? A partir do momento onde essa camada se encontra na região central do tubo, nós definimos aqui como sendo o término da região de entrada e a partir desse ponto, escoamento hidrodinamicamente desenvolvido. De forma semelhante, camada limite térmica também se desenvolve ao redor de todo o perímetro, tá? E a partir da posição onde ela se encontra, na região central do tubo, nós temos o escoamento completamente desenvolvido, termicamente desenvolvido, desculpa. Então aqui XFDH aqui XFDT região de entrada hidrodinâmica, região de entrada térmica
desenvolvido ou completamente desenvolvido. E do lado de cá, escoamento termicamente desenvolvido. Então, o que nós vamos ressaltar agora é que podemos ter dois tipos de problemas diferentes de escoamento laminar na região de entrada. O primeiro deles vai ser quando o escoamento está hidrodinamicamente desenvolvido, tá? Ou seja, ou você possui um determinado comprimento de entrada sem aquecimento e a partir de uma dada posição aqui, ó, você passaria a ter transferência de calor acontecendo e aqui você teria o desenvolvimento da sua camada limite térmica em uma região onde a camada limite hidrodinâmica já se desenvolveu. Ou você teria uma situação na qual o desenvolvimento da camada limite hidrodinâmica ocorre de forma muito rápida perto do desenvolvimento da camada limite térmica. Eu ia tentando extrapolar aqui. Alguma coisa mais ou menos assim, tá? Então, o comprimento de entrada hidrodinâmica é muito pequeno quando comparado ao comprimento de entrada térmica. E daí você pode assumir isso daqui como sendo desprezível. Tá? Uma outra situação seria quando os dois comprimentos de entrada ocorrem de forma simultânea e você não pode desprezá-los. E aí a gente vai para a questão de entrada combinada. Então, colocando isso aqui por escrito, então nós podemos dividir os problemas de transferência de calor para escoamento laminar, tá, na região de entrada em dois tipos. Problema de entrada térmica e problema de entrada combinada. No problema de entrada térmica seriam as situações onde o comprimento da região de entrada hidrodinâmica é muito pequeno em relação ao comprimento de entrada térmica, tá? Quando que isso vai acontecer? Fluidos com elevado número de Prandtl. Normalmente a gente vai assumir Prandtl maior do que 5. Você pode tratar um problema dessa forma, tá? Um caso muito típico, muito comum é quando se tem escoamento de óleo. Você tem um número de Prandtl mais alto, o comprimento de entrada hidrodinâmica é muito pequeno em relação ao comprimento de entrada térmica.
Tá? O segundo caso seria esse, você tem uma região do tubo que não é aquecida, então o escoamento se desenvolve sem aquecimento, tá? Ou resfriamento, né? Sem transferência de calor, melhor dizendo, tá? E a partir de uma dada porção desse tubo é que começa o processo de transferência de calor. Problema de entrada combinada, os dois são importantes, tanto a entrada hidrodinâmica quanto a entrada térmica. Então vamos falar agora sobre o problema de entrada térmica. E de novo, vamos fazer a distinção, tá? Para o caso de temperatura constante na superfície do tubo. Então, para TS igual a constante, nós vamos ter que o número de Nusselt vai ser igual a 3,66 mais 0,0668, que multiplica D sobre L vezes Reynolds D vezes Prandtl, dividido por 1 mais 0,04, que multiplica D sobre L vezes Reynolds D vezes Prandtl, e tudo isso entre cochete elevado a 2/3. Vou chamar isso daqui de equação 115. Veja que ele parte do Nusselt V igual a 3,66, que é a mesma situação para o caso de escoamento completamente desenvolvido, tá? Térmica e hidrodinamicamente, escoamento laminar, para a temperatura da superfície do tubo igual a constante. E acrescenta uma correção para contabilizar a região de entrada térmica. Se nós definirmos o número de Graer, nós temos que GZD vai ser definido como sendo D sobre L, que multiplica Reynolds D vezes Prandtl, e substituímos na expressão anterior, podemos reescrever Nusselt V igual a 3,66 mais 0,0668, que multiplica GZD dividido por 1 mais 0,04, que multiplica GZD elevado a 2/3. A gente pode chamar isso aqui de uma equação 115 modificada. Bom, interessante que esse equacionamento ele vai ser válido para X maior do que
XFDH, ou seja, escoamento hidrodinamicamente desenvolvido, ou X menor do que XFDH e Prandtl maior do que 5. Nessa combinação aqui, o escoamento não está hidrodinamicamente desenvolvido, no entanto, devido ao elevado número de Prandtl do fluido, o comprimento de entrada hidrodinâmico vai ser muito menor do que o comprimento de entrada térmico, e aí é razoável trabalhar com essa expressão. Tá? Nos dois casos, desculpa, nós vamos estar trabalhando aqui com dentro da região, vamos falar assim, de comprimento de entrada térmica. E as propriedades aqui, vão ser avaliadas na temperatura média do fluido, tá? Tm igual a Tmi mais Tmo, temperatura média do fluido na entrada, mais temperatura média do fluido na saída, dividido por 2. E a segunda opção é o problema de entrada combinada. Então, para problemas onde as camadas hidrodinâmica e térmica estão se desenvolvendo, recomenda-se a utilização da correlação do CUT-D vai ser igual a 1,86, que multiplica Reynolds D vezes Prandtl dividido por L sobre D elevado a 1/3, que multiplica μ sobre ms elevado a 0,14. E isso daqui vale também para Ts igual a uma constante. Essa é a equação 116, vamos chamar. E ressaltar que ela vai ser válida para 0,6 menor ou aproximadamente igual ao número de Prandtl, menor ou aproximadamente igual a 5. Tá? Se o Prandtl for maior do que 5, volta na expressão anterior aqui, na equação 115, para utilizar ela. E é válida também para 0,0044, menor ou aproximadamente igual que μ sobre ms, menor ou aproximadamente igual a 9,75. Tá? De novo, propriedades.
avaliadas na temperatura média. TNM igual, ou TN barra, desculpa, né? Vai ser igual a TNI mais TNO sobre 2. Tá? Um outro ponto interessante de se ressaltar é que, caso utilizando essa expressão você obtenha no seu TD menor do que 3,66, que é o número de Nusselt para o caso do escoamento laminar, tá, completamente desenvolvido, tanto do ponto de vista hidrodinâmico quanto do ponto de vista térmico, para a condição de temperatura constante na superfície, então, se você obtiver um Nusselt menor do que esse 3,66, utilizar Nusselt igual a 3,66. Ou seja, você vai voltar lá na equação 114. Por quê? Se a gente observar aqui, ó, a região de entrada térmica, ela vai causar um aumento no número de Nusselt, tá? Então, é esperado que o número de Nusselt aumente quando você está na região de entrada. Se, ao utilizar a correlação, você obteve um número de Nusselt menor do que o número de Nusselt obtido para a região completamente desenvolvida, tá? Isso indica que o valor que a correlação está te fornecendo não é adequado para o seu problema. Bom, vou parar esse vídeo aqui, tá? Na sequência, nós vamos falar sobre escoamento turbulento. É isso, pessoal. Muito obrigado.